E aí, torcedor brasileiro, tá mais calmo com o resultado de ontem? Eu tenho que falar ontem, porque afinal de contas esse vídeo vai ao ar no sábado de manhã. Estou aqui gravando às 23h34 de 19 de junho de 2026. Brasil 3, Haiti 0, fora os gols anulados. Olha, eu não quero ser o cara reclamão nesse vídeo. Eu não quero aqui ficar criticando a seleção brasileira. O Brasil jogou bem, teve produção ofensiva, teve melhor organização em campo, abriu o jogo pelas pontas, demonstrou jogo de velocidade, mas vamos combinar que era o esperado? Era o mínimo que a gente pedia, era 3-0. Vários bolões ao redor do Brasil dependiam desse resultado de 3-0 e o 3-0 veio. Para a alegria do Ancelotti, para a alegria do presidente da CBF, que está com uns problemas assim meio errados e acabou assistindo o jogo hoje do lado do Gianni Infantino, presidente da FIFA, que também tem as suas questões o tanto quanto complexas, mas pelo menos, né? Aparentemente o Infantino sabe usar bem o dinheiro dele, pelo menos o dinheiro do Infantino não deixa rastro, mas vamos falar do jogo. Eu confesso que assim, tem que falar de uma vitória de 3-0 e o que se pede de um Brasil contra o Haiti. Eu estava apresentando os outros scouts e scores relacionados a essas duas seleções. O Brasil tomou um gol e marcou, sei lá, 14. Então, o mundo perfeito pedia mais do que 3-0, porque particularmente eu acho que Marrocos sim é melhor do que o Brasil. Venceu a Escócia por 1-0, mas eu acho que pode fazer saldo de repente em cima do Haiti. A nossa sorte é que os atacantes do Marrocos não são tão competentes quanto os nossos, ou melhor, não são tão competentes quanto o Matheus Cunha. Porque o Matheus Cunha ligou o modo vou fazer meu nome e foi lá e fez. Tem uma coisa boa nesse jogo, é que esse jogo deixa claro que a gente realmente não precisa de outros atacantes que neste momento que eu estou gravando o vídeo não estão em condições de jogar pela Copa do Mundo. Se bem que até a vida acaba conspirando para esses caras que estão com a panturrilha meio detonada, porque olha o que aconteceu com o Rafinha. Rafinha saiu mais cedo, com problemas físicos, vamos ver o que vai acontecer ao longo dos próximos dias, se ele enfrenta a Escócia ou não, mas Matheus Cunha fez bem a missão de ser o centroavante desse time. Vini Júnior mais uma vez relevante, mais uma vez influenciando nas ações ofensivas, marcando gol. E o Endrick finalmente debutou na Copa do Mundo, só que ele teve falta de sorte, porque afinal de contas estava em posição de impedimento, mas foi lá e marcou. Tá? No meu multiverso favorito, no meu universo invertido, ele marcou o gol e o Brasil venceu de 5-0. E como eu sei que muitos de vocês queriam que o Endrick tivesse pelo menos meio pé atrás, né? Só para que aquele gol fosse validado. Aliás, para muita gente, o gol do Endrick, mesmo anulado, já confirma algo para muita gente e cala a boca de alguns críticos, porque afinal de contas, todas as vezes que esse cara entrou em jogos relevantes ou decisivos, ele foi lá e marcou, o que é um ótimo sinal, tanto para ele quanto para a seleção brasileira. Vimos coisas boas na seleção, jogadas em profundidade, como eu disse mais cedo no vídeo, maior velocidade, mas o Haiti deixava. O Haiti não é um time com forte marcação. A marcação individual do time do Haiti favorecia ao time brasileiro, aos atacantes brasileiros, e eu temo que esse espaço todo não vai ser oferecido por adversários mais fortes e nem mesmo pela Escócia. Acredito que a Escócia vai fazer marcação no esquema que está ficando tradicional da Copa do Mundo, 5-4. Eu achei o Haiti muito otimista para fazer marcação homem a homem em cima da seleção brasileira, até porque, primeiro, eles não viram o jogo do Cabo Verde contra a Espanha, aquele jogo histórico onde o mais fraco conseguiu segurar a segunda colocada no ranking da FIFA. E segundo, porque se você não é individualmente mais forte que o adversário,
por que que você vai fazer marcação individual contra? E aí eu não vou ficar questionando se de fato são, mas estão em clubes melhores, alguns deles contam com o título de melhor do mundo, então por que que você vai ficar fazendo essa marcação em cima de alguns dos melhores jogadores do mundo? Em cima de um cara que até pouco tempo atrás foi eleito o melhor do mundo. Não faz muito sentido. Se eu sei que o meu time é mais débil e mais fraco, eu vou aplicar uma marcação que possa, sim, cobrir a maior parte do espaço, mas que acabe também reforçando as linhas defensivas através de uma atuação coletiva. É óbvio que, no caso do Haiti, ele era tão débil que a busca pelos espaços iria acontecer de qualquer forma e os espaços iriam aparecer pela competência individual dos jogadores brasileiros. No final das contas, o Haiti ia perder de qualquer forma. A pergunta era de quanto? De novo, 3-0 eu acho que atendeu os interesses do bolão de muita gente, mas nem tanto aqueles interesses de conforto para o jogo da seleção brasileira contra a Escócia. Mas tudo dentro dos conformes, tudo dentro do programado. É o típico jogo que serve para acalmar dirigentes, acalmar jogadores, acalmar o Ancelotti. Acho que todo mundo saiu ganhando nessa, todo mundo conseguiu ter algum momento de entretenimento ao longo do jogo e agora a galera vai dormir tranquila, esperando pelo jogo contra a Escócia. E quarta-feira, hein? Não sei se você vai sair mais cedo do trabalho, mas quarta-feira temos Brasil e Escócia. Se é que dá para tirar alguma grande lição desse jogo, para mim sinceramente não, muito mais pela capacidade de reação, mas não com o adversário à altura, mas da atitude, da postura do time em campo. Isso com certeza o time do Ancelotti mostrou uma postura diferente, ele não executou grandes alterações, e aí se a gente vai para olhar para aspectos negativos, a gente pode de repente observar um Casemiro que foi invisível em campo, a defesa que em alguns momentos ia entregando a rapadura de novo. Dá até para dizer, como ponto positivo, que sim, é possível imaginar o Danilo como lateral desse time, apesar de não ser o melhor lateral do mundo, mas dá para a gente começar a cogitar essa possibilidade. Da mesma forma como a gente pode cogitar o Matheus Cunha como nosso centroavante, tá? Que foi um jogo realmente acima do que a gente esperava, acima do que eu esperava, dentro das condições apresentadas. E dessa forma a gente começa a ter um esboço de time, mas eu disse que eu não ia reclamar, né, mas eu tô aqui para isso. Ainda assim, bem longe de ter uma performance que possa nos credenciar a ser candidatos ao título. Eu acho que outras seleções estão jogando melhor. Eu sei que essa que eu vou falar não é favorita, mas me chamou muito a atenção a forma como os Estados Unidos, mais uma vez, vence o seu adversário, venceu a Coreia do Sul na segunda rodada do Mundial, venceu com propriedade, já havia feito isso contra o Paraguai, e outras seleções, na minha opinião, entregam um jogo mais compatível com o favoritismo. No caso, Argentina, França principalmente. Ainda acho que a Espanha vai mostrar o seu melhor potencial, ainda acho que a Holanda vem para dar trabalho. O Brasil precisa olhar para os lados e continuar a entender o que pode fazer com o pouco preparo que tem. Isso, acho que todo mundo que consegue analisar e olhar o futebol de uma forma mais racional compreende que foi pouco tempo de trabalho, que o Ancelotti está menos de um ano. Por outro lado, ele tem que ter um plano de jogo. Ele convocou a seleção que ele quis, os jogadores que ele quis. Agora ele precisa fazer esse time funcionar, querendo ou não, com entrosamento ou não. A gente ainda tem dúvidas sobre como esse plano de jogo vai se concretizar, mas a gente sabe que ele vai ter que se construir ao longo da Copa. Um bom resultado, no final das contas, um bom resultado, um bom jogo enquanto ainda teve jogo. Rapidamente, falando do segundo tempo, o Haiti esboçou algum tipo de reação, mas facilmente foi contido pela equipe brasileira. O time brasileiro tirou o pé, foi no modo de cruzeiro e dessa forma encerrou os 3-0 contra uma das seleções mais fracas do Mundial.
Não é uma vitória para credenciar o Brasil como favorito, mas é uma vitória para acalmar os ânimos. É uma vitória para impedir que todo mundo vá correr para o psicólogo no domingo ou na segunda-feira. É uma vitória para poder dar um gás, uma moral para decidir a primeira posição do grupo contra a Escócia e, com alguma sorte, enfrentar o Japão na fase de 16 avos, o que não quer dizer muita coisa, tá? Insisto, o Japão fez um jogaço contra a Holanda. Vamos esperar os próximos jogos dessa segunda rodada para a gente ver quem que a gente vai ter que encarar e o que que a gente vai ter que temer daqui para frente na Copa do Mundo. Não está fácil, mas pelo menos vencemos. Sempre pode ser pior. E poderia ser melhor também, tá? Poderia ser 5-0, alguns gols anulados, de repente, vindo para crédito, seria algo bem interessante. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Prometo que vou seguir falando sobre esportes, automobilismo e derivados neste canal. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.